3 erros que só vão aumentar as suas dívidas em 2024. E o último, talvez você nunca tenha pensado nisso, porque eu demorei, anos para descobrir que ele era a causa de todos os outros erros que eu cometi tentando sair das dívidas. O primeiro deles é pagar o mínimo da fatura do cartão. Rose, mas eu não tenho condições financeiras de pagar tudo. Bem, vou lhe contar e você já deve ter ouvido muitos especialistas falando sobre isso. Sim, é um erro pagar o mínimo. Por quê? Você não está pagando o valor principal do cartão. Quando você paga o mínimo, você está pagando os juros. Então, quando você olha o valor mínimo, normalmente ele é em torno de 10 a 15% do total da fatura. Isso quer dizer o quê? Você está pagando juros. Então, quando você for pagar, se você não tiver nenhum parcelamento a mais, você pagou o mínimo esse mês. Em fevereiro, o valor vai ser igual. Você vai ver que não mudou nada. Então, essa estratégia ela não é boa. Refinanciar também não, porque os juros vão lá para o topo. Qual é a indicação nesse momento? Se reorganizar, dar uma enxugada nas despesas e pagar esse cartão, essa fatura no valor integral. Mesmo que se você de repente leve aí uns 2, 3 dias, até uns 10 dias para conseguir quitar, vale mais a pena do que você ir pagando apenas o mínimo. Rose, você já passou por isso? Já. Inclusive eu vi isso em empresas que eu trabalhei, que só pagava o mínimo porque a fatura do cartão realmente era mais alta, mas isso é uma outra questão. E nunca essa dívida acabou. Nunca. Todo mês pagava o mínimo, e nada dessa fatura acabar. E na somatória, você vai ver que pagou o valor total daquela fatura, porém o valor principal continua. Segundo erro, é fechar acordos sem ter feito uma análise prévia nas suas receitas, ou esquecendo que você vive. Eu fiz muito isso. E por que que isso acontece? Talvez já tenha acontecido com você. Pelo fato de muitos credores, se forem principalmente quando são instituições financeiras, os atendentes muitas vezes são altamente preparados para serem persuasivos, para te obrigar a fechar o acordo. E o que você não sabe é que eles têm meta de acordos para fechar. Então eles fazem o que for para você fechar o acordo. Só que você ali naquela emoção, você já tá triste, já tá chateada, já tá nervosa, às vezes não tá dormindo à noite por conta da dívida e você aceita uma proposta que não é boa para você. E aí, quando chega o dia do pagamento, você não tem o dinheiro para pagar. Porque aí você começa a fazer umas contas de cabeça, fala, né, água, luz, aluguel, nananã. E aí você esqueceu de algumas contas, às vezes primordiais para sua casa. Às vezes um medicamento que você toma, às vezes o convênio médico do seu filho que você não pode deixar de pagar porque ele de repente faz um tratamento ou você mesma faz um tratamento. Se for na empresa, às vezes um imposto importante, um parcelamento de imposto que você não pode deixar de pagar. Salário de funcionários, algum encargo trabalhista essencial para sua empresa, algum fornecedor estratégico. E aí você usa e não faz o pagamento. E é isso que vai acontecer. Então, por mais que você esteja insegura, tensa com essa dívida, pare e seja fria. Eu levei muitos anos para aprender isso. E com isso eu dei ruim muitas vezes, porque eu aceitava a proposta simplesmente para me ver livre daqueles credores que ficavam ligando, que às vezes ligam 10 vezes no dia para você. Se você falar que não vai pagar naquele momento, ou que você quer pagar no final do mês, por exemplo. Estamos no início do mês, olha, eu vou ter o dinheiro para pagar no final do mês. Ah, no final do mês eu não posso formalizar um acordo. Eu posso formalizar só se for para pagar amanhã. Você vai falar, amanhã eu não tenho condições de pagar. E a atendente desliga o telefone, passa meia hora quem liga, outro atendente falando da mesma situação. E aí você, para se ver livre, porque causa tensão, às vezes no trabalho você não se concentra, e aí vai entrar o terceiro fator que eu vou contar para você, que é, ele mata todos esses dois primeiros, e aí você acaba fechando. E acaba não conseguindo pagar, e vira aquela bola de neve, é mais estresse, é mais chateação de forma desnecessária. Mas antes de eu te contar o terceiro passo, e o mais importante de todos,
Já me segue se você não me segue aqui. Já curte e compartilha para o máximo de pessoas que você conhecer e que precisam se organizar financeiramente em 2024. O terceiro ponto que pode fazer você se endividar muito mais é o emocional. Quando se falam de dinheiro, e isso eu aprendi a todos os anos que eu estudei, não aprendi na faculdade, não aprendi nas 2 especializações e nos outros cursos que eu fiz voltado para finanças, mas eu fui aprender quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal. E eu comecei a entender o jogo emocional do dinheiro. Sim, tudo está no pilar emocional. Tanto a pessoa que é chamada, né, pão dura, entre aspas, avarenta, aquela pessoa que não gasta, ela tem um fundo emocional nisso. E aquela pessoa que está endividada, gastando demais, ela também tem um fundo emocional. E o emocional, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, ele é determinante. É isso mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na verdade, eu estou com 39 anos. Eu descobri isso há quase 4 anos. Eu descobri isso na pandemia, quando eu comecei a me conectar com conteúdos de inteligência emocional. Começou a fazer muito sentido para mim. E de lá para cá, eu não parei mais. Fez total sentido para mim. Por que eu entro no ciclo de dor a ponto de aceitar qualquer parcelamento, a ponto de sair pagando o mínimo no cartão e às vezes fazendo até mais dívidas para pagar outras dívidas? Por conta do meu emocional, por conta do seu emocional. Você entra numa zona de dor e a dívida ela traz sim essa dor, que ela é muito funda, ela é muito profunda. Mas quanto mais você entra nessa dor, mais difícil fica sair dela. Aí você vai precisar de ajuda, terapia, consultores financeiros para poder te ajudar, porque o gerente de banco não é seu amigo. Ele não vai te ajudar a sair das dívidas, porque ele não vai te ensinar a organizar o seu dinheiro. Ele vai querer que você pegue outros empréstimos, que você vai aumentar o seu limite do cheque especial, vai aumentar o seu limite do cartão, vai fazer um tanto de coisa para você se endividar cada vez mais, porque o seu emocional não está bom. E pode observar, puxar pela memória. O dia que você foi no seu gerente e você estava, às vezes, até aos prantos por conta das dívidas, foi o dia que você mais se afundou no banco. Ou você recebeu todos os nãos possíveis, ou você recebeu todos os sims possíveis. E esses sims podem ter aumentado o seu índice de endividamento. Da mesma forma, na hora de negociar com o credor. Se você está numa situação muito desafiadora, está na zona de dor, de estresse por conta das dívidas, não negocie, porque você vai aceitar qualquer negócio. E aí você não vai entender qual é o fundo emocional daquela dívida. Então, se conhecer, entender as suas motivações, entender até a motivação daquela dívida, vai fazer toda a diferença no seu processo de negociação. E essa chave, ela foi e é tão poderosa para mim, que eu vim desenvolvendo, claro que com a ajuda de terapeutas, de mentores, de coaches, eu fui entendendo que eu precisava, mesmo naquele estado, estar fria, ser fria e calculista. Eu preciso olhar os meus números. Se eu não tenho condições agora, não adianta eu tentar dar um passo. Mas para isso eu preciso estar bem comigo mesma, emocionalmente tranquila. E é esse o convite que eu te faço agora. Se você, meu amigo, minha amiga, está endividada nesse momento e a sua meta seu objetivo é sair das dívidas em 2024, olha primeiramente para si. Qual foi a motivação dessas dívidas? Qual era o seu tenta puxar pela memória o seu sentimento quando você fez aquela compra? Foi no desespero, foi na alegria, no excesso de euforia, foi numa tristeza, numa depressão? Como foi? E aí você vai começar a entender o jogo que você estava jogando, como você se permitiu entrar nesse jogo. E com isso aconteceu isso comigo também. Do outro lado, quando nós temos clientes inadimplentes com a gente, muitas vezes esses clientes também vêm do nosso fundo emocional. Às vezes uma necessidade de venda você vende a qualquer preço, de qualquer forma, esquece os seus critérios. E isso é algo que, se aconteceu na sua empresa, como aconteceu na minha o ano passado, é algo que precisa mudar. E se você precisa mudar, eu estou aqui para te orientar.
Precisa da minha ajuda? É só me chamar no direct, agendar o seu horário e dar esse passo importante para entender as suas razões também emocionais e comportamentais em relação ao dinheiro e cuidar mais dele e fazer as pazes. Afinal, o financeiro faz toda a nossa estrutura rodar. Então, nossa empresa, nossa casa, elas sobrevivem e vivem em torno do dinheiro. Vendemos para ter receitas, receitas para a empresa e assim pagamos o nosso prolabore e também para poder pagar as despesas da nossa casa. Então, equilíbrio emocional é o pilar que vai te tirar das dívidas.